Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar nossa aula e já vou apresentar para vocês um novo gênero textual. Não tão novo assim, acredito que vocês já devem ter visto alguma coisa sobre ele, mas é um gênero textual bastante legal e um tanto quanto complexo de se compreender, ao mesmo tempo um tanto quanto simples e bastante utilizado no nosso contexto. Mas sem mais delongas, vamos lá. O nosso gênero textual de hoje é o poema. Por favor, não confundir com poesia, pois são distintos, tá bem? Muitas pessoas vão confundir, vão dizer que poema é o mesmo que poesia, e não é. Já a primeira canelada aí para vocês ficarem espertos, tá? O nosso foco aqui é somente o poema, não a poesia. Então, antes de mais nada, nós temos aqui um poema do Fernando Pessoa que diz o seguinte: poeta é um fingidor, finge não completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Muito bonito, não é? Antes de mais nada, eu gosto sempre de conceituar o gênero, então vamos conceituar o nosso gênero de hoje, o gênero poema. O que é então, de fato, um poema? Lembrando, não confundir com poesia. Para que vocês entendam melhor e fique mais claro, eu sucintei aqui e coloquei de uma forma mais clara. Então vamos lá, o conceito de poema é: o poema, como vocês podem notar, ele é uma palavra que deriva do grego poem, ok? E significa o que? Significa fazer, olha que curioso, criar e compor. Novamente, significa fazer, criar e compor, ok? Continuando, a literatura grega, obviamente, ela teve uma grande importância nas composições literárias de várias épocas e culturas, que reflete então o nosso queridão aqui, poema. Não se esqueça, fazer, criar e compor, ok? Continuando, o poema, então, ele se classifica como um gênero textual, tá? Que utiliza as palavras como matéria-prima. Como assim? É, o principal foco, a principal matéria-prima do poema é a palavra. A palavra é o começo, a palavra é a base para todo o contexto desse gênero textual. Então, vou fazer aqui uma analogia para que vocês entendam. Qual a matéria-prima de uma casa? Você vai me dizer, cimento, tijolos, madeira e etc. Com relação ao poema, a matéria-prima dele é a palavra, ok? Organizando-as, no caso as palavras, em, muito importante, versos, estrofes ou prosa. Ou seja, apresenta uma estrutura que permite defini-lo como gênero textual. A palavra poema é derivada do grego poem, que significa, mais uma vez, coloquei aqui para que você se lembre, fazer, criar, compor. Ok? Espero que tenha ficado claro o conceito. Se não ficou, pause o vídeo. Lembre que você sempre pode fazer anotações no seu caderno, o que é muito válido, inclusive. Antes de continuarmos, eu tenho aqui um outro exemplozinho para vocês verem, de um poeminha bem legal que eu encontrei e coloquei para que vocês vissem. Agora um poema: rosas são vermelhas, violetas são azuis, cai dinheiro na minha conta em nome de Jesus. É bem legalzinho, é só para você ver como ele pode ser utilizado de outras maneiras, aplicado hoje a memes, etc e tudo mais. Continuando então, do que um poema precisa? Esse aqui foi o esquema mais legal que eu achei para que você compreenda do que um poema precisa. Basicamente, um poema ele precisa de dois itens indispensáveis: verso e estrofe. Eu falei agora há pouco no conceito de poema. Verso e estrofe vão definir várias e várias questões relacionadas a esse gênero. Então, para você que não se lembra do que é um verso e o que é uma estrofe, está bem simplificado aqui. Você se lembra que verso, olha só onde a setinha está apontando,
é cada linha do texto. E estrofe é o conjunto dos versos. Olha só o colchete aqui, ó, bonitinho. Note que aqui em cima no verso, ó, a linha está puxando para uma única linha do texto. Já na estrofe aqui embaixo, o colchete abarcou todas elas. Então, simplificando, verso é uma linha do texto. Estrofe é um conjunto de versos. Eu tenho uma linha, um verso. Eu tenho duas linhas, dois versos. Tenho três linhas, três versos e assim por diante. Então, o que é uma estrofe? Uma estrofe é quando você vê o texto e ele tem um agrupamento de versos. Por exemplo, essa estrofe aqui, ó, quantos versos ela tem? Ó, 1, 2, 3, 4. Essa estrofe contém 4 versos, ok? Verso, linha, estrofe, conjunto de versos. Claro, não é? Então, isso é o básico do poema, verso e estrofe, ok? Lembre sempre que você pode pausar e anotar, o que é muito válido. Continuando, o problema começa aqui, porque as minhas estrofes e os meus versos eles serão classificados de acordo com a quantidade que o poema lhe der. Por exemplo, eu posso ter um poema com uma estrofe, com duas, com três, com quatro, com cinco e por aí vai. Lembrando que estrofe é um conjunto de versos. Verso é cada linha do texto. Memoriza isso, pelo amor de Deus, tá? Verso, cada linha. Estrofe, o conjunto das linhas, ou seja, o conjunto dos versos. Então, mais uma vez, olha aqui, ó. Estrofe, deixa eu pegar meu pincel. Estrofe é o conjunto de vários versos. Agora que fica um pouquinho mais complicado, preste atenção. Eles podem se classificar em, olha só a classificação deles aqui embaixo, ó. Monossístico, ou seja, só um único verso. Você vai pegar um poema lá, ele tem um único verso. Agora eu vou dar um exemplo. Ele vai ser chamado de quê? Monossístico. Se for um poema de dois versos o quê? Duas linhas. Ele vai ser o quê? Dístico. Se for um poema de três versos, olha só, ele vai ser o quê? Terceto. Se for um poema de quatro versos, ele vai ser o quê? Uma quadra. E assim por diante, sucessivamente, ok? Novamente, pare, anote. Vamos fazer sim? Eu vou disponibilizar essas imagens aqui para vocês anotarem ao invés de pausar o vídeo, porque às vezes a imagem não pode ficar tão legal para vocês anotarem, tá bem? Continuando aqui, já que nós matamos a charada aqui de verso e estrofe, eu tenho um exemplo muito claro aqui, olha só. Este aqui é um poema de Fernando Pessoa e ele é um poema de duas estrofes. Por que ele é um poema de duas estrofes? Como é que eu sei disso? Porque eu vou vir aqui e contar, olha só, eu tenho ó, um verso, ou seja, uma linha, dois versos, três versos, quatro versos. Tá vendo que há uma separação aqui, ó? Eu tenho esse agrupamento de versos, ó, quatro versos, e eu tenho um espaço aqui para começar o outro conjunto de versos, ou seja, eu tenho aqui mais um, dois, três, quatro versos. Eles estão agrupados. Como é que chama esse agrupamento aqui de versos? Ele se chama estrofe. Então eu tenho uma estrofe aqui e outra estrofe aqui. Quantas estrofes tem esse poema? Duas estrofes, correto? Eu contei os meus versos e notei que eles estão separados. Eu tenho aqui um poema de 8 versos, porque tem 8 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho um poema aqui de 8 versos e duas estrofes, ok? Simples assim. É tão simples que parece ser complexo, mas não é, ok? Finalizando, eu sei que é muita coisa para você lembrar, mas eu ainda quero introduzir para você aqui algo muito importante dentro do contexto do poema, tá? Só vou deixar aqui introduzido, na próxima aula eu explico, falo mais sobre ele, só para que você saiba que ainda nós temos que ver a questão do ritmo, pois poema tem ritmo, e também a questão da rima, tá? Mas não vou explicar agora, é só para que você saiba que na próxima aula nós veremos sobre ritmo e rima. Espero que vocês tenham compreendido da melhor forma possível.
Qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Eu vou deixar essa atividade aqui, uma atividade só com 5 perguntinhas, só para a gente internalizar um pouquinho mais. E é isso, até a próxima, um abraço, tudo de bom. Qualquer coisa estou à disposição. Beijo.